Incêndios florestais fazem mais de 60 vítimas na Grécia. No Canadá, foi identificado o atirador que matou 2 pessoas e deixou 13 feridas na noite de domingo. O governo brasileiro viaja ao México para tratar de assuntos econômicos. E ainda, uma entrevista com a jornalista Vanilza Bersan sobre o seu trabalho desenvolvido junto à Academia Valadarense de Letras para a Superi TV. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta terça-feira, 24 de julho. Começamos com destaques internacionais. Mais de 60 pessoas já morreram e mais de 150 estão feridas devido a fortes chamas de um incêndio que atinge o leste da capital grega, Atenas. De acordo com o site Sputnik, os 2 grandes incêndios florestais eclodiram em ambos os lados da capital no dia de ontem, destruindo casas, e moradores precisaram fugir para o litoral, próximo do mar, onde essas residências foram evacuadas. No litoral também, barcos da guarda costeira ajudam para que essas pessoas saiam de suas residências. A Grécia solicitou ajuda à União Europeia e o Chipre, que é um país que fica próximo, está ajudando, fornecendo bombeiros para ajudar a conter as chamas. Outro país que está oferecendo ajuda também é a Espanha, que já deixou disponível aeronaves para combater os incêndios lá na Grécia. No Canadá, a polícia já tem os dados do atirador que matou 2 pessoas e deixou outras 13 feridas na noite de domingo, 22 de julho, na Danforth Avenue com a Logan Avenue. O atirador, Faisal Hussain, tem 29 anos e foi morto no local, segundo a polícia. 2 pessoas morreram vítimas dos disparos dele. São Rizzi Fallon, de 18 anos, e uma outra menina de 10 anos de idade, que foi atingida pelos tiros e morreu. Outras 13 pessoas, com idades variando entre 17 e 59 anos, foram encaminhadas para hospitais atingidas por essa série de disparos desse atirador lá no Canadá. Durante as investigações, a polícia concentrou as investigações num apartamento em Thorncliffe Park, e até localizar, chegar a esse atirador que, segundo a polícia, foi morto. A família do atirador prestou condolências às vítimas desse tiroteio lá no Canadá. Em nota, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que seus pensamentos estão voltados para todas as pessoas que foram vítimas da tragédia, os familiares, na Danforth Avenue na noite de domingo, e disse que oferecerá apoio às famílias neste momento difícil. No próximo bloco, o governo brasileiro viaja para o México para tratar de acordos econômicos. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. A Cabo TV está cada vez mais perto de você. No bairro Vila Isa você conta com unidade de atendimento, também no bairro Jardim Pérola e no centro da cidade. Cabo TV, você tem internet ilimitada via fibra ótica. Estamos de volta com a revista Superi. O governo brasileiro está no México, em Puerto Vallarta, onde trata de assuntos econômicos juntos com a Aliança do Pacífico e países membros do Mercosul. De acordo com o Itamaraty, órgão brasileiro para assuntos internacionais, esse encontro em Puerto Vallarta reflete a importância que o Mercosul e a Aliança do Pacífico têm como blocos econômicos, e atribui a aproximação entre os 2 blocos como mecanismos de integração a propósito de continuar a fortalecer seus vínculos para ampliar os fluxos de comércio e investimentos, incrementar competitividade e impulsionar a integração regional em um contexto internacional que é desafiante. Segundo o governo, o Mercosul e a Aliança do Pacífico respondem hoje juntos por cerca de 90% do produto interno bruto aqui do país e dos fluxos de investimento externo direto na América Latina e também no Caribe, representando 80% da população da região, um total de quase 470 milhões de pessoas. Em 2017, o comércio do Mercosul com a Aliança do Pacífico alcançou 35,3 bilhões de dólares, registrando um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.
No mesmo ano, o comércio no Brasil com a Aliança do Pacífico atingiu 25 bilhões de dólares, um crescimento de 21,4%, ainda de acordo com o órgão. Está prevista uma declaração conjunta de um plano de ação que complemente e amplie a pauta dos trabalhos conjuntos definidos no último encontro, em abril de 2017, em temas como facilitação de comércio, cooperação regulatória, agenda digital e comércio inclusivo. Ainda nesse encontro, em Puerto Vallarta, foram lançadas negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a República de Singapura. O lançamento ocorreu em Puerto Vallarta, onde se reuniram os delegados das duas partes, que lá se encontraram para esta reunião, que sela os acordos entre o Mercosul e o Pacífico. Singapura é o 16º destino das exportações brasileiras e o 38º principal país de origem de nossas importações. A corrente de comércio entre os dois países, em 2017, atingiu cerca de 3,4 bilhões de dólares. No próximo bloco, uma entrevista com a jornalista Vanilza Bersan, para falar do seu trabalho desenvolvido junto à Academia Valadarense de Letras. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com a revista Superi e hoje vamos ver a primeira parte de uma entrevista que eu realizei na última sexta-feira com a jornalista Vanilza Bersan, que vai falar de um trabalho que ela está desenvolvendo aqui pela Superi TV, junto com a Academia Valadarense de Letras. Bem-vinda. Obrigada. Vanilza, como está esse processo de pesquisa sobre os membros e os seus patronos da Academia de Valadarense de Letras? Essa ideia quem teve foi o Toninho Coelho, né? De mostrar, de valorizar não só os escritores, como também os membros da academia, né? São 40 membros. Tá faltando alguns, não está assim completa todas as cadeiras, né? Devem ter 30 e poucos membros, não está completa, que está tendo edital agora, né? Para cobrir o restante das cadeiras. Mas ele teve essa ideia para valorizar mesmo, contar a história de quem está lá dentro, dos membros da Academia Valadarense de Letras, que quase ninguém sabe nem que existe uma academia aqui, né? E também mostrar, valorizar também os escritores, que cada membro tem um escritor. Ao se tornar membro da Academia Valadarense de Letras, o escritor pode escolher o seu patrono ou... Não, ele não pode nem escolher ser membro, ele é convidado. Convidado. Normalmente o membro, para entrar, tem que ser convidado por alguém que já está lá. Sim. Então, ele tem que ter alguma coisa, alguma obra, assim, ele tem que ter... Tem gente lá dentro que não tem livro publicado, mas escreve para jornal, ou escreve artigo, escreve para alguma revista na internet, né, alguma coisa ele tem que escrever, meio que um escritor mesmo. Tem gente que já escreveu livros, mas não publicou, não teve patrocínio, não conseguiu. Então, quando essa obra, as pessoas lá dentro sabem disso, o edital, abriu o edital, igual está tendo agora no edital. Parece que são 3 ou 4 membros que precisam ocupar algumas cadeiras. E estão lá os escritores disponíveis. Aí ele é convidado, ele manda a obra, o que ele já fez, o que ele escreveu, todo, né? É como se fosse o currículo dele mesmo. E lá ele vai ver, aí vão fazer, as pessoas lá dentro vão fazer olhar se ele tem condições de entrar para concorrer. As cadeiras podem ter 10 pessoas para 4 cadeiras, aí vai ser... E se tiver só 4, por exemplo, para 4 cadeiras, todos os que estão lá vão ser sorteados. A pessoa não escolhe, eu quero, por exemplo, se o Vinícius de Moraes, né? Se o Vinícius de Moraes, eu gostei tanto de fazer o Vinícius de Moraes, se a cadeira do Vinícius de Moraes ocupasse, eu ia querer ele. Mas não é assim, é o que está disponível e ainda o que está disponível é sorteado. Pela vacância da cadeira. Uhum. No seu trabalho dessa série de entrevistas, dá para perceber que o membro ele desenvolve uma pesquisa sobre os autores, né, sobre os seus patronos, e muitos desses patronos desempenharam durante sua vida mais de uma função. Né? Rubem Braga, que era jornalista também, Guimarães Rosa, que estou como médico. Então, são muitas histórias que são contadas e é um trabalho de pesquisa, né? Que aprende-se muito também. Né? O membro, depois que ele entra lá, que ele é sorteado, o escritor, ele tem que fazer um estudo minucioso, ele tem que ler as obras. Tem gente que tem 40 livros, tem gente que dá muito trabalho, você demora 1 ano para conhecer o seu patrono. Uhum.
E aí você tem que defender seu patrono lá na academia. Você vai lá na frente, faz um PowerPoint, né, faz uma apresentação para apresentar para as pessoas quem é o seu patrono. É pesquisa mesmo, tem que ler todas as obras, né? Pelo menos algumas, né? Então, assim, você falando de médico, assim, a maioria dos escritores, poucos deles foram reconhecidos em vida, né? A maioria dos autores, dos escritores, só depois que, né, que morrem, que passa muito tempo, que é valorizada, até mesmo pelas editoras. Tem gente que faleceu antes do livro ser publicado. O livro foi reconhecido 30, 40 anos depois, né? Então, a maioria era médico, ou era policial, né, militar, ou era médico, jornalista. Também. Eles não tinham uma função só, né? A pessoa não tinha nem essa função, assim, você é só jornalista. Raramente tinha um que poderia falar assim, agora eu vou viver só de direitos autorais. Né? É difícil, e né? O que liga todos é o que eles nutriam, né? Nessa vontade de escrever, de criar uma obra e deixar algo registrado, né? Uhum. Essa edição fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.